Sabe uma daquelas perguntas que fazem a gente parar e pensar sério sobre tudo? Pois é, o nosso universo. Ele é só um grande acidente cósmico, uma feliz coincidência? Ou ele foi pensado, projetado? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos argumentos que tentam responder a essa pergunta. Para começar, vamos pensar num verdadeiro quebra-cabeça cósmico. Tudo ao nosso redor, das leis da física que mantém as estrelas acesas até a química que permite a vida, funciona com uma precisão que é, no mínimo, impressionante. A grande questão é, por quê? Por que ele é tão perfeito na medida certa para que a gente pudesse existir? E para a gente tentar entender esse mistério, primeiro a gente precisa olhar para as evidências. A evidência de que o nosso universo parece de verdade ter sido feito sob medida para a vida. É um conceito que tem um nome bem interessante, ajuste fino. Pensa só nessa imagem, que é um clássico para ilustrar essa ideia. Se a gente está andando numa floresta e acha um relógio no chão, ninguém vai pensar, nossa, que sorte, o vento e a chuva juntaram essas peças. A gente assume, na hora, que alguém fez aquele relógio. A pergunta é, será que esse mesmo raciocínio se aplica ao universo? E olha, a ciência tem até um nome para essa observação, é o princípio antrópico. O importante aqui é entender que isso não é uma teoria, é um fato observado. As regras do jogo do universo, como a força da gravidade, por exemplo, estão numa faixa mas tão estreitinha que se fossem um pouquinho diferentes, a vida como a gente conhece simplesmente não existiria. E o mais incrível é que essa precisão toda não é só uma ideia no ar, sabe? Ela é real, dá para medir. Ela aparece de duas formas bem claras. Nas leis da natureza, que são fixas, e nas condições iniciais do universo, ou seja, como tudo começou lá no Big Bang. Olha só para esse número. É de explodir a cabeça. Essa é a precisão de uma das forças do universo, a constante cosmológica. Se ela fosse um tiquinho de nada diferente, o universo ou teria se expandido rápido demais, sem formar galáxias, ou teria desabado em si mesmo logo no começo. A chance disso acontecer por acaso é menor do que você escolher um átomo específico em todo o universo conhecido. É absurdo. E se você achou isso impressionante, espera só para ver o próximo número. A condição inicial do universo, a ordem que ele tinha no comecinho, a chance daquilo acontecer por acaso é um número com tantos zeros que a gente não conseguiria nem escrever em todos os livros do mundo. É simplesmente estarrecedor. Ok, então a gente tem esse ajuste fino absurdo. A pergunta de $1 milhão é, como a gente explica isso? Basicamente existem 3 caminhos, 3 explicações possíveis na mesa. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. As 3 opções são: primeira, necessidade física, ou seja, o universo não podia ser de outro jeito. Segunda, acaso. A gente simplesmente ganhou na loteria cósmica. E a terceira, design. Ele foi planejado. Vamos investigar uma por uma. Vamos ver a primeira possibilidade, necessidade. A ideia aqui é que não existia escolha. As leis da física, por alguma razão que a gente ainda não conhece, simplesmente exigem que esses números sejam exatamente como são. Seria a explicação mais limpa de todas, né? Se fosse verdade. Só que parece que não é bem por aí. Nada na física que a gente conhece hoje diz que a gravidade tinha que ter essa força específica. Na verdade, nossa melhor tentativa de uma teoria de tudo sugere o contrário, que poderiam existir inúmeros outros tipos de universos. Isso meio que enfraquece bastante a ideia de que tinha que ser assim. Certo. Se não foi por necessidade, então, será que foi só sorte? Essa é a segunda explicação e talvez a mais comum que a gente ouve por aí. A gente só deu a sorte grande de existir num universo que permite a vida. Mas aqui, a gente precisa fazer uma distinção importante, porque nem toda a improbabilidade é igual. Ganhar na loteria é uma coisa, é improvável, mas alguém tem que ganhar. Agora, imagina sobreviver a um pelotão de fuzilamento com 100 atiradores de elite e todos eles erram o tiro. Ninguém ia pensar, nossa, que sorte! A gente ia suspeitar na hora que aquilo foi combinado. A nossa existência parece muito mais com o segundo caso. Para tentar dar a volta nessas probabilidades quase impossíveis, a principal resposta da turma do acaso é a ideia do multiverso. A lógica é, se existem infinitos universos com todo tipo de lei física, então, por pura estatística, um como o nosso que permite a vida tinha que existir em algum lugar. Só que essa ideia do multiverso, por mais fascinante que seja, tem uns problemas bem grandes.
Primeiro, não existe nenhuma evidência direta de que outros universos existam. Segundo, ela leva a umas conclusões bem bizarras, como a de que seria muito mais provável um cérebro consciente simplesmente surgir do nada por um instante, com memórias falsas, do que um universo inteiro e organizado como o nosso. E o ponto fatal, a própria máquina que cria universos precisaria ser incrivelmente bem ajustada. Então, peraí. Se a necessidade não parece se sustentar e o acaso tem todos esses problemas filosóficos, o que sobra? O processo de eliminação nos leva à terceira e última opção na mesa, a ideia de um design. Mas é aqui que surge a grande objeção. Aquela pergunta que todo mundo faz e que parece um checkmate na discussão. A objeção que ficou famosa na voz do biólogo Richard Dawkins é basicamente a seguinte: se o universo é complexo e precisa de uma explicação, um ser capaz de criar o universo teria que ser ainda mais complexo. E aí, quem criou esse ser? A ideia de design não resolve o problema, só joga ele para trás. A resposta para essa objeção vem em duas partes. A primeira é bem direta. Para a gente reconhecer que algo foi projetado, a gente não precisa conseguir explicar o projetista. É como um arqueólogo que acha uma ponta de flecha. Ele sabe que aquilo foi feito por alguém inteligente, mesmo que não saiba nada sobre quem fez ou a tribo da pessoa. E aí vem a segunda parte da resposta, que é um pouco mais filosófica. Ela ataca a ideia principal da objeção, a de que um projetista tem que ser complexo. A complexidade do universo está no arranjo de suas partes, mas uma mente, por ser imaterial, não tem partes para serem arranjadas. A proposta é que uma mente pode ser algo fundamentalmente simples, mesmo que seja capaz de gerar pensamentos e ideias extremamente complexas. Certo. Depois de passar por todo esse caminho, esse processo de eliminação, onde é que a gente chega? O que resta quando as outras explicações parecem tropeçar em tantos obstáculos? A conclusão que essa linha de argumento apresenta é bem clara. Pesando as alternativas e considerando os problemas gigantes com a necessidade e com o acaso, a ideia de design se apresenta não como um salto no escuro, não como fé cega, mas sim como a inferência mais lógica, a explicação mais plausível para a precisão extraordinária do nosso universo. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta gigante. Se a ordem incrível que a gente vê no cosmos não é só um acidente de sorte, mas o resultado de uma intenção, o que isso significa para a gente? Qual o nosso lugar e o nosso propósito nisso tudo? A questão fica no ar.